Oi, gente, eu sou o Piá Vividense, seja muito bem-vindo às minhas redes sociais. Hoje nós estaremos dando meia palavra sobre dois personagens que têm feito o nosso país passar vergonha. Isso mesmo. Quem são eles? Os nossos presidentos. Exatamente. O Lolo e a Jangada. Vamos chamar eles assim, né? Para não dar margem para ele processar nós. Porque hoje é uma caça às bruxas, né? Você não pode falar uma verdade que eles estão querendo te censurar, te processar e calar a sua boca no modo popular de dizer. Então, o Lolo e a Jangada, a gente vai falar um pouco sobre eles. Vamos começar pelas damas, né? As últimas que aconteceram aí com a dama Jangada, se é que podemos chamar de dama, né? Até porque ela falou que ela não é uma ajudadora, né? A Michelle Bolsonaro tem sido uma pedra no sapato da Jangada e isso fica muito nítido. Muito bem, vamos começar então falando pela Jangada, nossa presidenta Tepracila. Exatamente. Caiu, né, de paraquedas lá na cadeia do Lolo, lá na Federal. Não sei se foi o acaso do destino ou se alguém, né, muito inteligente deu a localização, né, da cela do Lolo para a Jangada. Não sei qual era a intenção dela ao ir lá na Federal. Só sei que de lá saiu esse casal aí, né, e tá fazendo aí tudo que tá fazendo pelo Brasil. Fazendo nós passar vergonha, isso mesmo. Então a Jangada, ela tem um complexo de inferioridade, até porque ela tem toda a razão. A Michelle Bolsonaro é uma mulher diferenciada, ela honra o país por onde ela vai, ela tem graça por onde ela vai, as pessoas gostam dela, tudo que ela faz, ela não faz para se aparecer, ela não faz por poder, ela faz porque realmente ela é aquilo, igualzinho o Bolsonaro, que é todo tosco, todo virado aos avessos, mas ele é aquilo, não finge ser outra pessoa. E a Jangada tem uma inveja dessa Michelle, que eu vou te contar uma história. Então tudo que a Michelle fala, no outro dia a Jangada tá dando as suas alfinetadas, ou seja, ela acha que tá rebatendo, mas o que ela demonstra é só que ela continua com a dorzinha de cotovelo. Então, tudo que a Michelle faz, ela tem que dar o troco. Isso revela para nós aí o tamanho da mediocridade da mente dessa mulher. Exatamente. Isso é o que eu vejo. Ou seja, eu poderia chamar de medíocre, mas medíocre é quando se está na média. As atitudes dela são muito abaixo da média. Não são dignas de uma primeira dama, como ela está agora, né? Então, assim, gente, o que eu queria falar? Essa semana hackearam o celular da Jangada. O que me deixa curioso é o seguinte: uns dias antes ela tinha falado a algumas mulheres, não sei se era uma live, não sei se era uma reunião do PT, sei lá, sei que ela estava falando lá, e nessa reunião ela falou algumas coisas que eu já fiquei assim, ó, só pensando. E agora, com o decorrer e com os acontecimentos, você começa a ligar uma coisa na outra. Ah, mas não é? Não sei. A gente tem que pensar, né? Você tem que colocar os seus neurônios para funcionar. Nem tudo é o que está na frente dos teus olhos. Uma coisa liga a outra, até porque o Lolo disse que eles têm que montar uma narrativa que o povo que caia como uma luva, uma narrativa que o povo acredite. E eles querem mesmo censurar a nossa opinião. Isso que eu estou falando agora para vocês, eles querem censurar, eles querem dizer: ah, você está falando coisa que não tem nada a ver. Então, derruba teu vídeo. Por quê? Porque as pessoas, elas assistem vários outros influencers da internet que têm uma visão mais abrangente do que está acontecendo, que não fica olhando o fato só em si, já olha lá na frente, o que eles estão tentando fazer, se ela fez isso, o que eles vão fazer lá na frente, e daí começa a ligar as coisas e muitas vezes você começa a ver que tem um sentido. Por quê? Porque a primeira vez que foi falado em regular as redes sociais, houve um auê, o povo se revoltou e ninguém aceitou. Então, assim, eles são canalhas, eles são sem vergonhas e eles são desleais. Então, eles começam a gerar fatos, isso é a minha opinião, para que aquilo que eles querem fazer seja justificado. Então, assim, primeiro, a Jangada, naquela reunião, deu ênfase porque nós temos que regular as redes sociais, porque ela é muito criticada. Mas ela é criticada porque ela sim é um zero à esquerda, né? Até esses dias
Teve uma repórter da Globo que viu o Bolsonaro lá naquela posse do Milei e ficou muito braba e chamou ele de zero à esquerda. Mas, na verdade, o zero à esquerda é o tal presidente e a presidenta hoje. Eles não estão nem aí pro povo. O povo não sabe quem é o presidente e a presidenta deles. Não, ninguém sabe, porque eles não aparecem. Eles vivem no mundinho deles, lá no País das Maravilhas, né? Eles gastam, e a gente já vai falar sobre isso. Então, o povo critica. E aí eles não estão preparados para crítica. Por quê? Porque ditadores não gostam de críticas. Eles têm que fazer o que eles quiserem e todo mundo tem que aplaudir. Dizer, olha, tá muito legal, tá muito legal. É o poder pela miséria e com aplausos no final. Exato, eles têm que gastar todo o dinheiro que eles puderem com hotéis de luxo, com viagens. Ela tem que estar enfiada lá no meio dos líderes mundiais, lá que ela nem sabe falar direito. E aí, se alguém critica, ela fala, dane-se, se danem, vocês se danem. Eu tô nem aí pra vocês, eu vou fazer o que eu quiser e você se dane. E foi exatamente isso que ela falou, dane-se vocês. Mas isso não basta, porque essa palavra dela, dane-se, gerou muito mais vídeos criticando a postura da jangada. Então, ela já veio, porque eu sou muito perseguida, porque temos que regular essas meios, o povo tá muito abusado, fala um monte de coisa, aquela coisa toda. Beleza. E ainda, no final, ainda falou assim, ó, não chame mais de bolsonarista. Por quê? Porque bolsonarismo é uma ideia. Exatamente. O Lula falava que ele era uma ideia, mas nunca ninguém falou o lulismo. Não, porque o povo segue o PT. Mas o bolsonarismo é uma ideia. Então, assim, quanto mais você falar, pensando que está criticando, você está dando ênfase. Então ela falou assim, não chame mais de bolsonarismo, chamem de fascista. Olha só, gente. A primeira dama do Brasil, que se diz, pelo menos, induzindo a população brasileira, os seus seguidores, a chamarem, acusarem patriotas, pessoas que têm uma ideia diferente de fascista. Ou seja, chame-os daquilo que você é. Então, gente, você vê que não tem nada de postura de uma presidente do Brasil. E aí o que acontece? Nesse imbróglio aí, né? Nesse desenrolar das coisas, um hacker entrou no perfil da Janja. Interessante. O hacker entrou. Pronto. Ela tinha acabado de falar que tinha que regular as redes sociais e um hacker invadiu o seu Twitter. O interessante é que esse hacker, ele entrou lá e ficou fazendo um monte de postagenzinha e blá, 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 e xingando disso, xingando daquilo, deixou o endereço dele. Então, assim, para ele estar tão confiante assim, para ele não ter medo da Polícia Federal, alguma coisa de errada tem. Por quê? Porque todo mundo sabe do hacker de Taubaté que invadiu o celular do ministro Sérgio Moro. Ele está lá condenado a não sei quantos anos de cadeia. E outra, aquele hacker para eles era um santo homem. Agora, olha só, para você ver como é muito bom a gente analisar as coisas por vários ângulos, porque muita gente comemorou, bem feito, cara, e quem garante que esse hacker não foi amigavelmente acessível ao Twitter? Por quê? Porque a gente tem que ser crítico, você tem que pensar. Nós temos que pensar, nós não podemos acreditar em tudo que está nos nossos olhos. O hacker entrou lá, escreveu um monte de coisa, chamou ela de um monte de coisa, disse um monte de coisa, acusou e blá, blá, blá. Falou, eu não tenho medo da Polícia Federal e blá, blá, blá. Mas a gente olhando assim, sabe o que eu vejo com essa invasão hacker ao Twitter da jangada? Uma semelhança enorme com a invasão dos vândalos que realmente depredaram os prédios lá do governo, no começo do ano. Eles entraram, eles quebraram. Quando o povo chegou lá, já tinha gente lá destruindo tudo. Eles quebraram tudo, tinha gente fotografando. Eles foram escoltados para sair, ou seja, eles entraram lá dentro, fizeram a bagunça que quiseram, depois saíram protegidos ainda. Então esse cara entrou no Twitter, postou um monte de abobrinha lá, mas não printou nada,
não printou conversas, não printou os directs que ela poderia ter feito com alguém, não foi lá atrás fazer print, não buscou nada, não, ele só fez umas postagens ali, bastante chamando, xingando, tá, mas ele falou um monte de besteira e tal, falou pra polícia vir prender ele, cara. O cara tá abusando da Polícia Federal, então é muito estranho. A princípio é muito estranho. Ah, Silvio, mas o cara realmente entrou. Vamos ver. Vamos ver, né? Porque a gente hoje não confia mais em muita coisa. O brasileiro confiava no exército. E hoje, se você perguntar para o brasileiro se ele confia no exército, você acha que ele vai dizer sim? Eu acredito que a maioria não. Então assim, gente, tá muito estranha essa conversa. Muito estranho. Por quê? Porque logo depois desse ataque hacker, pronto. Toda a militância do PT dizendo: tem que regulamentar as redes sociais. Tem que regulamentar as redes sociais. Ou seja, as redes sociais, eu e você, que critica o governo, que mostra a verdade pro povo mais leigo, pro povo que tá em casa só vendo. Nós somos uma pedra no sapato deles e tá incomodando, e eles querem calar a nossa boca, e eles têm que gerar fatos que justifiquem isso. E esse hacker aí no telefone da Jangada, por quê? Porque a Jangada é escandalosa, só faz fiasco. E aí, querendo ou não, ela fica em evidência, né? Porque o Felipe Neto já sumiu do mapa. Todos os apoiadorzinhos ali que tinham uma relevância maior nas redes sociais já se foram. Então a Jangada é a bola da vez. Ah, eu estou sendo oprimida, perseguida. Vamos censurar. Vamos calar a boca deles. Isso é o que eu vejo que está acontecendo. Bora pro próximo.